Olá, queridos, graça e paz. Pastor Josias de Souza, da Casa de Oração. Queridos, eu queria falar com vocês hoje a respeito de um tema que é bastante pertinente, a origem da raiva, não é? O começo da raiva, a gênese dessa raiva na raça humana. Os seres humanos estão se mostrando cada vez mais irritados e dominados por esses sentimentos que acabam levando-os a homicídios terríveis, se tornam assassinos. E os relatos bíblicos do livro de Gênesis vão mostrar que após a criação do homem e com o advento, e com o acontecimento do pecado, uma vez que o homem ele decidiu fazer aquilo que Deus disse para ele não fazer, esse homem então ele é sentenciado e após ser sentenciado ele é colocado fora do jardim. Quando ele está nessa sua vida fora do jardim, trabalhando, arando a terra para conseguir o seu alimento, esse homem tem os seus filhos crescidos, Caim e Abel. Você percebe e consegue ler isso no capítulo de número 4, versículos de 4 a 7 de Gênesis. Abel e Caim levam uma oferta a Deus. Quando Abel e Caim levam uma oferta a Deus, isso mostra para nós que Deus não estava oculto aos habitantes daquele lugar. Embora o homem errou, embora o homem pecou, transgrediu e foi colocado fora do jardim, Deus mantinha diálogos com o homem. Uma vez que Caim e Abel oferecem oferta, Deus aceita a oferta de Abel e ele não dá atenção para a oferta de Caim, mas ele chama Caim, ele conversa com Caim e ele pergunta para Caim por que Caim está tão nervoso, por que está tão aborrecido, por que o semblante dele está tão carregado. E Deus dá instruções a Caim e diz: olha, Caim, você deve dominar esse seu sentimento, você deve ter domínio sobre essa raiva que está dentro de você. Porque Caim, com a raiva que estava dentro dele, estava já planejando o assassinato do seu irmão. Os versículos posteriores mostram Caim chamando Abel ao campo e assassinando-o por causa da ira, por causa da raiva, da revolta que havia por dentro. E essa revolta foi exacerbada porque Caim observa que Deus olha para a oferta de Abel, mas não olha para a sua. Quantas pessoas elas se sentem iradas e motivadas a homicídios dolosos quando elas percebem que são secundárias e que as outras pessoas têm uma aparência primária melhor do que a delas e que elas foram deixadas em segundo lugar. Com Caim não foi diferente, mas Deus chama Caim e conversa com Caim. O fato do homem estar irado não trouxe de maneira nenhuma uma ausência de Deus para conversar com ele. Porque Deus chama Caim e diz: olha, você deve dominar os seus sentimentos. Você é senhor de si. Não tem por que você dar uma atenção tão grande a esses sentimentos que estão dentro de você. Eles são sentimentos, estão aí, mas nem porque eles estão aí, você deve deixar eles te controlarem. O apelo de Deus era para que Caim se controlasse e não permitisse que os sentimentos, inclusive o sentimento de raiva, o dominassem. Muitas pessoas estão sendo dominadas pelo sentimento de raiva. Elas poderiam domar esse ódio, segurar esse ódio. Há uma escolha, sempre há uma escolha. E Deus fala para Caim: você deve escolher um domínio próprio. E quando Caim não ouve a voz de Deus, mais uma vez o homem não ouve a voz de Deus, então acontece o homicídio. Até os dias de hoje, muitas pessoas estão se tornando homicidas, porque não estão levando a sério as advertências de Deus. Se Deus adverte, é porque Ele sabe que há problema e que há perigo.
Caim não foi aceito, não foi pelo que ele trouxe ou deixou de trazer, é porque o seu sentimento estava em desalinho, ele não estava se segurando, já estava a um ponto, e para ele chegar àquele ponto, há quanto tempo ele estava daquele jeito? Fica aqui para nós essa pergunta: há quanto tempo Caim estava daquele jeito? Então, a raça humana tem sim esses arroubos de ódio, mas ela também tem condições de se controlar. Diante de um momento de raiva, de nervoso, de aborrecimento, se controle, porque o conselho de Deus para todo aquele que está nessa situação é: você é senhor dos seus sentimentos, não seja controlado por eles, controle os seus sentimentos, tá bom? Porque se você não controlar os seus sentimentos, é muito certo que esses sentimentos vão acabar por controlar você, e isso vai fazer de você uma vítima dos seus próprios sentimentos. Então que Deus abençoe você, em nome de Jesus.